Meus irmãos, vamos para o Salmo 23. O nosso assunto é: o que fazer quando passar por vales escuros? Salmo 23. O salmista Davi, ele se coloca neste salmo como uma ovelha. E no versículo de número 4 do Salmo 23, ele disse, vamos ler todo o Salmo, são 6 versículos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deleitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu prepararás uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus. Que bom é estarmos na casa de Deus. Que bom. Que bom é poder viver este momento tão especial. Só vem à casa de Deus os que estão interessados nele, no dono da casa. O salmista Davi fala aqui de um perigo eminente para todas as ovelhas. E este perigo, ele dá o nome de vale da sombra de morte. O vale da assombração. Eu me lembro quando menino, não faz muito tempo, acho que faz só uns 15 anos, na cidade da Ilha Solteira, eu trabalhava de padeiro, entregando pão com a carroça. E eu tinha 2 animais que eu utilizava para arriar naquela carroça e sair de madrugada, 5 da madrugada, entregando os pães de porta em porta. Um cavalo chamava Velho Chico, pensa num sujeito feio, e uma égua por nome de Pretona. Aconteceu que um dia esta égua fugiu. Eu não sei se eu não amarrei ela bem, eu não sei se ela conseguiu quebrar o galho onde estava amarrada, eu não sei se ela desatou o nó, porque vai que, né? Tem animais que é terrível. Tem até o bicho homem. E eu me lembro que chegou a hora de arriar essa égua na carroça. Arriava ela sempre por volta das 3:30 da madrugada. E eu vou lá no pasto onde havia deixado ela. E chego lá, mas nem a corda estava. Sumiu a pretona. E eu fiquei pensando aonde poderia ter ido essa égua. E lembrei que próximo, até então não lembrava que era próximo, né? Mas ao lado do cemitério ficava um pasto, onde colocava todos os cavalos e éguas da padaria. Padaria Pão de Ouro, cidade da Ilha Solteira. Parte da zona sul da cidade, próximo do supermercado Urubupungá. E falei, vou até lá, quem sabe ela está lá. E fui para lá, né? Sozinho.
Quando eu vou chegando próximo do pasto, foi que eu lembrei que ao lado do pasto tinha um cemitério. Aí, como eu não tinha tanto medo de defunto, imagine, eu já comecei a tremer. Eu tinha na época uns 11, 12 anos de idade. Já faz tempo que eu sofro. E na entrada, tinha uma estradinha assim na entrada da porteira do pasto. E eu, naquele medo, comecei a ver que algo se levantava naquela estradinha para me pegar. Olha, eu vou dizer para vocês, eu corri tanto que eu estou suado até hoje. Quando o sol clareou, eu voltei lá para ver o que era. E na entrada do pasto, eles tinham derramado pinche. E para mim, aqueles pinches eram um monte de alma que estava saindo das covas do cemitério e estavam me pegando. Imagine. E quando eu comecei a correr, eu até escutava a voz das almas dizendo: pega ele, pega ele, pega ele. Aí sim, imagine. Papaléguas, né? Pip, pip. Uma velocidade impressionante. Você já passou por alguma experiência de um medo ferrenho? Davi está falando que as ovelhas vão passar por um vale de sombra de morte, um lugar tenebroso. Esses lugares tenebrosos, eles nos causam, em primeiro lugar, medo. Medo de colocar o cabelo, né? Espeta caju, em pé. Medo de correr numa velocidade tipo Schumacher com a Ferrari. Alguns, na hora do medo, eles se paralisam. Notou? Tem pessoas que, ó, uma barata, ele já trava, né? Outros desmaiam. Tem pessoas que, na hora do medo, eles acabam desmaiando. O medo é uma coisa interessante, mas o medo também, ele é protetor, porque o medo te dá a consciência de que fugir é a melhor opção, e você foge. O medo também faz com que você evita de meter a mão na fogueira. Não, para que eu vou fazer isso? Então o medo tem as suas duas vertentes. Meses atrás, o que mais havia nesse país era medo. Todo mundo estava com medo do Covid. E por mais que você teve medo, você pegou. Medo. Assim é a vida. Agora Davi está falando deste vale, vale tenebroso, vale. Ele dá as características do vale, dizendo que é um vale de sombra. Por exemplo, luz não tem. Vale de sombra. E não é uma sombra assim, como a sombra do Salmo 91. Aquele que habita a sombra do Onipotente descansar. Não, não é essa sombra. Ele está dizendo que é um vale de sombra, e que este vale de sombra tem um nome: sombra da morte. Uau! É de deixar a ovelha arrepiada. É o vale da sombra da morte. Todos nós passamos ou vamos passar por uma experiência desta. Se você pensa que ser cristão é comer macarronada, frango assado e Coca-Cola no domingo, você está equivocado. Ser cristão é experimentar todas as adversidades que a vida lhe planteia, e sair do outro lado
dizendo: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O vale era um inimigo? Sim. A sombra da morte era uma inimiga? Sim. Mas quem estava do outro lado com uma mesa preparada? A ovelha que tinha passado por lá. Portanto, eu quero te dizer, por mais que seja tenebroso o vale, há uma mesa do outro lado te esperando para a celebração. Aleluia. Então Davi não nega essa realidade dessa experiência traumática para a ovelha. Eu sei, irmãos, que nós não gostamos de problemas. Nós não queremos lutas. Nós não queremos dificuldade. Não. A gente quer o quê? Vida mansa, vida boa. Até eu que sou mais tonto quero. Todos nós queremos. Problemas a gente não quer. Mas eu tenho uma notícia tão ruim para você. Querendo ou não querendo, você pode até procurar um atalho, mas o vale sabe como pegar você. Você vai passar por ele, eu também vou. E olha que eu já tenho passado por alguns. E toda vez que eu termino de passar por um, aí escuto uma voz dizendo: o maior te espera, o mais difícil te espera. Agora, numa situação como essa, mexer no meu som, quem foi? Não me mexa, meu filho. Numa situação como essa, não mexa. Numa situação como essa, você tem duas alternativas. Mexa não, meu filho, mexa não, mexa não. Deixa Jesus te usar assim não. Deixa Ele te usar de outro jeito. E você tem duas alternativas num vale desse. Primeiro, ou você se lança contra Jesus, ou você aproveita esta oportunidade para glorificar a Jesus. Todas as vezes que um problema difícil vem contra você, você tem estas duas alternativas. Ou se lança contra Jesus, porque eu não mereço isso, isso não deveria estar acontecendo comigo, Deus é ingrato, Deus é injusto, não era isso que eu esperava de Deus, não era isso que eu estava buscando de Deus. Ou você disse: vou aproveitar este momento para glorificar a Deus, e eu vou sair do outro lado, dando a glória ao nome de Deus. Você tem essas duas oportunidades. Agora, quando eu me lanço contra Deus num problemas como estes, a primeira coisa que eu faço é tornar-me inimigo de Deus. Porque é muito fácil estar de bem com Deus quando tudo vai bem. E é muito fácil também pular para o outro lado da torcida quando tudo vai mal. Andar com Deus nesses vales escuros da vida não é como torcer por um time de futebol. Notou que quando os torcedores vão para o campo para torcer por um time de futebol, se o time deles começa a jogar ruim, até os que estão vestindo a camisa do Palmeiras já começam a gritar contra? Perna de pau, ruim, tira esse, tira aquele outro, né? Até o corintiano fica contra o técnico: seu burro, não coloca esse. Por quê? Porque as coisas estão difíceis. E alguns crentes, eles são torcedores de Jesus. Quando as coisas estão bem, eles estão com as bandeiras lá em cima, né? Soltando rojão, balançando a bandeira, indo para lá e para cá. Quando as coisas estão má, então eles mudam de time. Jesus não é tudo aquilo que eu pensava. Jesus não tem poder para fazer tudo aquilo que eu imaginava que Ele tinha. Hoje nós temos uma infinitude de pessoas que vivem dessa forma e dizem que são cristãos. Ser cristão é viver o alto da montanha, mas também o fundo do vale. Acabou.
O mesmo Deus que está com você no alto da montanha é o mesmo Deus que vai estar com você no fundo do vale, ainda que o vale seja tenebroso e vale da sombra da morte. Ele não vai te abandonar, porque se Ele esteve com você no bom, Ele estará com você também na provação. Aleluia, glória a Deus. Então, quando você estiver num vale, lembre-se disso: ou eu ataco Jesus, ou eu aproveito a oportunidade para glorificar a Jesus. Agora, o que fazer quando estiver nesses vales? Porque queira você sim ou não, eles vão vir. Quem sabe você está neste vale. E esta palavra vai direcionada para aqueles que estão, quem sabe, entrando no vale, no meio do vale, ou saindo do outro lado no vale. Mas é para você e para mim também. O que eu devo fazer? Primeira coisa, desanimar não é uma opção. No vale da morte, desanimar, o que é desanimar? É entregar-se à situação, é olhar para a situação e pensar: desta eu não saio, para que vou lutar? Para que vou batalhar? Já não tem mais o que fazer. Os problemas cada dia se avolumam muito mais. Para que isto? Para que este vale? Desanimar. E o que tem de crentes e pessoas pseudas cristãs desanimadas é uma coisa maravilhosa. Desanima até pelo fato de não poder tomar uma Coca-Cola gelada. O senhor acha, pastor, que isso é vida de crente? Nem uma Coca-Cola gelada eu posso tomar, não tenho dinheiro para tomar. Imagine quando estiver sendo provado realmente como a aprovação que vai vir aí a partir de 2023. Quando começar a ser lançado a gente nas cadeias públicas e começar a bater de chicote, e aquele pessoal que você está apoiando hoje vão falar para você: nega a Jesus, e você vai dizer: não, não é isso, não é aquilo. Imagine esse tipo de provação que virá. Então, portanto, meu querido irmão, desanimar não é uma opção. Não entregue, não se entregue, não desanime. É o vale de sombra da morte, e só vence este vale aqueles que não desanimaram. Jesus poderia perfeitamente desanimar-se diante do que lhe estava proposto, que era a cruz. Mas Hebreus disse que ele se alegrou por aquilo que estava depois da cruz. Não negue a realidade do vale, mas saiba que depois do vale tem uma mesa preparada. Haverá unção para a tua cabeça e alegria para o teu coração, porque o Senhor celebrará com você a passagem por este vale. Ele vai celebrar com você. Aleluia. O que fazer? Primeiro, não tenha o desânimo por opção. Você está desanimado? Pergunta para o seu irmão: está desanimado? Desânimo tremendo. Vou contar um negócio para vocês que estão desanimados. Um sapo caiu no poço. Caiu lá no poço, e nada daqui, nada dali, e vai. De repente ele começou a gritar: socorre-me, me ajude, me tire daqui. Chegou a tartaruga e colocou a cabeça lá na boca do poço. Ele olhou para cima: amiga tartaruga, por amor do que é mais sagrado da floresta, me tira daqui, me ajuda. A tartaruga disse: espera aí que eu vou ali buscar uma corda. E a tartaruga saiu naquela velocidade. Ela não tinha dado 3 passos quando o sapo pulou atrás dela e fez quack. A tartaruga olhou e disse: uai, o que aconteceu? Como é que você saiu? Ele disse: caiu uma cobra lá dentro.
Se você está desanimado com o problema, Deus sabe fazer você ficar animado. Ele pode jogar uma cobra lá dentro. Foi o que aconteceu com o sapo. Ai, estou tão desanimado da vida. Deus sabe como nos animar. E Ele parece que tem um controle na mão. Se agora, você se anima. Então, ao enfrentar um vale, não tenha o desânimo por opção. Esteja animado. Esteja animado. Não entra neste vale de problemas já cantando a sua derrota. Vou morrer, é vale da sombra da morte. Não tem aquele pessoal que faz um exame lá no médico e o médico diz: olha, você está com este problema aqui. Ele já sai de lá morto. Vou morrer, pastor, vou morrer. Olha aqui o que o médico falou. Vou morrer, vou morrer. Ô meu filho, se não morre da enfermidade, morre da lamentação. Mas se você entrou num vale, levante a cabeça, não deixe a coroa cair da cabeça. Pare-se e diga: é o problema, é um vale, mas eu não vou desanimar. Eu vou passar por este vale. Aleluia. Não desanime. Segundo, lembra, muitas vezes, irmãos, uma das coisas que os problemas e as dificuldades fazem conosco é levar-nos aí ao esquecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Os vales escuros, tenebrosos, dificultosos, problemas da vida têm essa propensão de levar você ao esquecimento. Nós cantamos aqui, nós adoramos aqui, nós louvamos a Deus aqui, mas quando e quantas declarações nós não fazemos aqui? Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, o seu braço é forte, pode parar um trovão, não é assim? É mais forte do que uma montanha, tem o poder na mão, Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer. A gente faz infinitas declarações aqui do poder de Deus, e quando chega o vale, a gente esquece de tudo isso. Então no vale, a segunda questão que você deve fazer é lembrar que Deus está com você. Ele está com você. Ele não chega na porta do vale e diz: entra, e eu fico aqui te esperando e dou a volta para o outro lado para te pegar você do outro lado. Não, calma lá. Não é assim que Deus funciona. A ovelha disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ou você pensa que Deus só anda com você na hora boa? Deus está mais presente com você na hora da dificuldade. O problema é que a sua vista é cegada pelo esquecimento, mas o Espírito Santo há de abrir o seu entendimento para que você veja Deus neste vale andando com você. Bate no ombro do seu irmão e diga: você não está só. Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Lembre-se disso. Ele não somente prometeu colocar ao nosso dispor o seu poder, mas também a sua presença. A sua presença. Olha, a ovelha olhou e disse: não, mas Ele está comigo. Se Deus está com você nesse vale escuro, nem o mal te sucederá. Você pode até experimentar alguns reveses, mas isso não significa derrota. Reveses não são derrotas. Derrotas é quando coloca um ponto final na luta. Mas a briga só termina quando termina. Ela não termina pela metade, não é o final. Esta é uma luta de 12 rounds. E ainda que seja no último round, você já com os olhos inchados de tanto receber pancada, como o Rambo, o Balboa, levando paulada de todo lado e gritando: oh, eu não aguento. E lá de repente
repente Deus entra com uma vitamina extraordinária, quem sabe o espinafre do Popeye, e lhe dá uma tuchada e você vence do outro lado. E você vai ter marcas. Agora você pode ver a ovelha sentada na mesa e contando para as outras: olha, passei lá no vale, aqui ó, tem um arranhão aqui, arrancou um capucho da minha lã, eu estou com a perna meia manquitola, mas eu passei, eu estou aqui do outro lado, eu estou na mesa, eu estou comendo, eu estou alegre, eu estou feliz e eu estou ungido. Aleluia. Então, meu querido irmão, Deus está com você. Seu poder e a sua presença está à sua disposição neste vale. Levante a sua mão. Neste problema, nesta luta, nesta adversidade que você está enfrentando, Deus, o teu Deus, me manda eu afiançar a tua fé, dizendo: à sua disposição está o meu poder e a minha presença. Recebe esta palavra que veio de Deus para a tua vida. Poder e presença está com você neste vale escuro. Poder e presença de Deus. Você não está sozinho, de maneira alguma. Terceiro, o que fazer quando estiver num vale escuro? Primeiro, não tenha o desânimo por opção. Segundo, lembra que Deus está com você. É Deus, não é assombração. Lembra do que aconteceu com os discípulos? Tempestade, e Jesus vem caminhando sobre as águas. Jesus era a solução e eles pensaram que Jesus era a assombração. Ai, um fantasma. Jesus disse: sou eu, calma. Calma, sou eu. Estou chegando aqui para ajudar vocês. Terceiro, confia na proteção de Deus. Confia. Deus te protege no vale escuro. Protege você. Protege a sua vida, protege a sua família. Assim como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo. Ele protege você. Lembra do faraó? Vamos pegar de volta esses israelitas, vamos trazê-los de volta, eles vão trabalhar para nós de graça, vamos escravizá-los, e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. E a Bíblia diz que a nuvem, que era uma coluna de fogo que ia na frente, veio lá atrás, e tornou-se clarão para os israelitas, e escuridão para os egípcios, e eles estão no meio do mar. E aí, lá no céu tinha uns anjos sacana, vamos sacanear esse pessoal. E começou a arrancar a roda dos carros do exército de Faraó. Você pode ver os anjos lá batendo numa roda, pá, tirou aqui, tirou ali, e as dificuldades começaram a aparecer. Deus estava mostrando, ainda no meio do mar aberto, com o inimigo fungando no cangote: eu estou com você, eu te protejo, eu te guardo. Não temerás mortandade que assole ao meio-dia, nenhuma praga chegará à tua casa, porque o Senhor mandou a respeito de ti. Aleluia. Confia na proteção de Deus. Olha a ovelha, o que ela disse no versículo 4: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, a vara. A ovelha olhou e disse: o meu pastor está armado, duvido quem vai se aventurar comigo. A ovelha não tem armas. A ovelha, uma mordida de ovelha, nem morder a ovelha sabe. Ovelha é um animal dócil, né? Aquela, se não tiver alguém que cuide, você já deve ter visto alguns vídeos que
capturar alguma ovelha perdida e a lã dela está tampando todo o seu corpo e ela está quase morrendo sufocada, ela precisa ser tosquiada, senão acaba morrendo. Ovelha também não sabe encontrar água, ela precisa de um pastor que leva ela nas águas tranquilas. Ovelha, ela não consegue encontrar um pasto verdejante, ela precisa de alguém que leve ela até um pasto verdejante. Ovelha é assim. Mas a ovelha ali no vale da sombra da morte, ela disse: eu não temerei, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado é consolo para mim. É consolo para mim. O meu pastor está comigo. E mais ainda, ele está armado. Se ele está armado, quem vai se aventurar contra a minha vida? Porque ela sabia que o vale da sombra da morte era um vale de guerra, era questão de vida ou morte. E para que ela tivesse ânimo e tivesse também destreza para andar naquele vale, o pastor precisava estar na frente e mostrar para ela: fique tranquila, eu estou armado aqui, vamos atravessar. Quando as coisas piorarem na sua vida, quando os problemas se avolumarem em suas vidas, quando você olhar para um lado e outro e está uma escuridão total, sem conhecer o caminho, saiba de uma coisa: é nesta hora que o seu pastor se reveste de maior poder e mostra para você: estou na frente, estou armado, estou abrindo caminho. É vale da sombra da morte, eu vou na frente, eu abro o caminho, eu estou armado. Você não está só, o teu pastor está na frente, ele vai com você. Você não está só nessa batalha, nessa luta, nessa dificuldade, nessa enfermidade. Quem sabe até o inimigo falou: vai morrer, mas Jesus está dizendo: eu estou na frente, eu abro o caminho, eu venço, eu removo os obstáculos e para te fazer chegar do outro lado. Oh, aleluia, aleluia. Que é uma prova disso? Davi se apresentou no campo numa batalha com Golias. Quando apresentaram o oponente de Davi, o escritor no capítulo 17 de 1 Samuel, ele coloca todos os detalhes, até o peso da malha que o sujeito levava sobre as costas, a caneleira do camarada, super equipado, e ainda para piorar tinha um guarda-armas que ia na frente. Tudo para Davi desistir. Mas Davi chegou lá no campo e disse: olha, você vem contra mim com espada, lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu afrontou. Afrontar a Deus é a pior coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Você afrontou, e por haver afrontado, você vai pagar o preço. Ainda que eu estou no vale da sombra da morte, o meu Senhor está na frente, armado. Quem vai se atrever? Qual é o inimigo abestado que vai aparecer na frente para ser devorado e destruído? Nenhum. Você está guardado. Creia e confia que Jesus disse: nenhum fio de cabelo da tua cabeça cai sem a minha autorização. Eu estou pedindo a Ele que não autorize cair mais, né? Mas nenhum fio cai sem a minha autorização. Seus dias estão contados, sua vida está contada, tudo aquilo que é referente à sua vida está contada. Basta confiar. Eu vou confiar, eu vou confiar. E Jesus não perde guerra, não perde batalha. Se Ele prometeu que vai te apresentar na morada eterna, Ele vai te apresentar. Se Ele falou que vai colocar você diante do trono de Deus para declarar o seu nome, isso Ele vai fazer. Não tenha dúvida. Confia. Confia que Deus vai te proteger. Assim como uma galinha que protege os seus pintainhos no dia de tempestade. Já viu uma galinha? Quando eu era menino em Barbacena, não, aqui em Três Lagoas,
Em casa sempre tinha galinha. E quando dava aqueles temporais, que a galinha não tinha um galinheiro para se abrigar, e ela estava cheia de pintainhos para um lado e outro, começava a chuva, ela abria as asas, colocava todos os pintinhos debaixo das asas e se acocava, e ali ficava. A chuva caía, relâmpagos, e muitas vezes era chuva de pedra, mas os pintinhos estavam protegidos. Assim é você. O vale de sombra da morte, ele abre sobre a tua vida. Ele abre sobre a tua vida as asas. Oh Senhor, o vale é de sombra da morte, ele abre sobre a tua vida as asas, as suas asas, as suas asas. E você vai caminhando debaixo das suas asas. Eu estarei seguro. Anda bagachuri andarai. Não me importa, o vale é escuro, a sombra é de morte, há perigo, mas o Senhor te diz: eu abro as minhas asas sobre a tua vida, e por esse vale você vai protegido de um lado para o outro. Por quê? Porque Ele está dizendo: do outro lado eu tenho uma ceia para celebrar com você. E ainda a ovelha disse: prepara então uma mesa perante mim, diante dos meus inimigos. Eu vou olhar para dentro do fundo do vale, haverão vários inimigos lá, mas eu estou do outro lado, sentado na mesa, preparado para começar a celebrar. E a ovelha disse: unge a minha cabeça com óleo, traga unção sobre a minha vida, encha o meu coração de alegria. Aleluia. E concluindo, meus irmãos, qual é o final desta ovelha? Qual é o final da tua vida? Qual é o final? O capítulo final da tua vida, onde vai ser escrito? Na entrada do vale? No meio do vale? No final do vale? Esta ovelha não se contenta com um final de derrota no meio de um vale de sombra da morte. Não contente com uma derrota, não contente com meia bênção, não contente com meia conquista, com meia vitória. Não! A vitória é completa, a conquista é completa, o milagre é completo. Aleluia! Como vai ser o último capítulo da história da tua vida? A ovelha ali já sabia como seria escrito. Ela diz: vou passar pelo vale, vou celebrar do outro lado, e tem mais uma: final da minha vida, e na casa do meu pai, e na casa do meu pai, e na casa do meu pai eu estarei para sempre. O último capítulo da tua vida será concluído quando você cruzar as portas de pérolas e adentrar as moradas eternas para celebrar para todo sempre. Levanta a tua mão, recebe esta palavra. Teu final não é vale, teu final é casa do Pai. Eu não vim aqui para morrer num vale, eu não vim aqui para ser sepultado num vale, eu não vim aqui para ser tragado pelas sombras da morte.
eu vim aqui, vou passar pelo vale, mas vou viver na casa do Pai, na casa do Pai, na casa do Pai. Não se esqueça disso.